também, né? Ok. Bom, então, gestão da via aérea, educação médica continuada, a nossa UTI geral da emergência, o Hospital da Santa Casa de Poços de Caldas, eu, enquanto coordenador médico, o doutor Renan Braga, enquanto coordenador geral das duas UTIs, tá certo? Eu vou procurar ser assim, bem rápido e objetivo, no sentido de mostrar para você aquilo que eu achei interessante e de grande pertinência, tá bom? Aqui está um pouco da bibliografia que nós utilizamos, né, para a elaboração da aula, tá certo? Dispositivos para difícil de gerenciamento das vias aéreas, ele foi revisado e atualizado a última vez em outubro de 2020, a abordagem ao gerenciamento das vias aéreas de emergência em adulto, também atualizado pela última vez em novembro de 2020, e a abordagem às vias aéreas difíceis em adultos fora da sala de cirurgia, ele foi atualizado pelo UpToDate no último dia 21 de julho de 2021, tá bom? Bom, está aparecendo eu não sei o que aconteceu aqui, um risco, né, azul aqui no vídeo, mas isso não vai interferir na nossa apresentação. Bom, gente, frente a uma via aérea difícil, né? Provavelmente nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma falha na troca do gás, né? E um paciente que não vai conseguir fazê-lo por conta própria. E isso a gente vê aí dia a dia, quanto à necessidade da indicação da intubação. Temos que agir de forma rápida, usar uma abordagem deliberada para garantir que a oxigenação seja preservada. Aí que entra a questão mesmo, né? Quando a gente fala em abordagem deliberada, exatamente para garantir que essa oxigenação seja preservada, que a gente não perca esse doente, né? O nosso objetivo principal frente a essas situações é prevenir as lesões hipóxicas, que nós, né, intensivistas, o pessoal aí do apoio, né, da enfermagem, da fisioterapia, estamos acostumados, às vezes, a presenciar esse desfecho de uma maneira bem ruim, né? O paciente aí vítima de encefalopatia isquêmica anóxica, ele fica realmente aí entregue ao leito, sem qualquer tipo, né, de interação, e por vezes meses, meses e meses, tá certo? E o que nós vamos fazer, né, do ponto de vista de abordagem deliberada, para poder manter exatamente essa oxigenação adequada? Aí eu falo com os meus alunos que estão aí assistindo agora, tá? A gente vai utilizar, né, esse fornecimento de oxigênio, né, exatamente para prevenir essas lesões, pode ser realizado com a colocação ou não de um tubo endotraqueal, tá bom? E o que a gente tem aí que entra aquilo que eu estava falando, né, para vocês, no sentido de nós, assim, anteciparmos, tá? A presença de um provável risco de fracasso frente a uma via aérea difícil. É isso que a gente tem que realmente, viu, Renan? A gente tem que realmente bater na tecla. Eu vi que a Giovânia está participando aí como na parte da enfermagem, padronizar realmente. Alô? Padronizar realmente as nossas condutas, entendeu? Porque a não identificação, né, com antecedência, e dá tempo, gente. Às vezes, coisas rápidas que nós vamos aí, é novidade para os colegas que ainda estão em formação, mas para alguns mais velhos que estão aí assistindo, todos já sabem desses passo a passo, nós vamos discriminar, tá? A identificação com antecedência de uma via aérea, né, que vai estar associada a uma difícil intubação, né, fora da sala de cirurgia, é fundamental, exatamente para reduzir esse risco de fracasso.
A avaliação dessa via aérea difícil, ela requer, né, a determinação do potencial de dificuldade com a ventilação bolsa, válvula, máscara, tá bom? Então, a gente tem que, quer dizer, esse paciente aí, caso eu tiver um fracasso, eu vou ventilá-lo com bolsa, válvula, máscara, eu vou conseguir, por exemplo, fornecer a oxigenação necessária, né? Eu consigo, por exemplo, fazer a avaliação dessa via aérea difícil no sentido de prever se eu vou ter uma laringoscopia direta também, ou, em última análise, né, eu vou, de repente, avaliar, tá certo? A possibilidade de repente, nós temos aí uma dificuldade na realização de uma cricotireoidostomia, tá bom? Quer dizer, tudo isso eu vou ter que prever, né, exatamente para reduzir o risco de fracasso frente a uma via aérea difícil. E aí, Pepe, qual vai ser o desenho da frente? Eu pediria, eu não sei quem está com o microfone ligado, para desligar. Professor, eu acho Oi. que, com licença, acho que é o Renan. O Oi? microfone está ligado, Renan. Renan, acho que seu microfone está ligado. Espera aí que eu já vou desligar, só um minuto. Tá, já. Obrigado. Então, assim, então, de que maneira eu vou reduzir o risco? Utilizando esse passo a passo que a gente vai discutir. E aonde que eu reduzo esse risco? Na ventilação bolsa, válvula, máscara, na laringoscopia direta e na intubação. E se em todos esses passos eu não conseguir ainda obter a via aérea avançada, tá certo, desse paciente, aí eu parto para a cricotireoidostomia, né, como obtenção de uma via aérea definitiva para esse paciente. E tudo isso eu posso fazer avaliando passo a passo, tá certo? Através, né, de determinadas ações que vão antecipar e vão me ajudar a prever isso. Quais são, então, os principais preditores de via aérea difícil? Tá? A gente vai usar um mnemônico, tá bom? Que é o LEMON, e que, por último, agora, foi acrescentado o U. Então, vai ser o mnemônico LEMON e U. O que é o LEMON? Look, olhar externamente para ver as dificuldades que provavelmente aquele paciente que está chegando ali para você na terapia intensiva, tá certo? Que você sabe, ele está vindo ali da emergência, você vai precisar entubar esse doente, ele está vindo da enfermaria, você vai olhar atentamente possíveis preditores de dificuldade. Nós vamos, na hora que esse paciente chega, o E do LEMON, nós vamos fazer o quê? E de avaliação, de avaliar o quê? É uma regra que é o 332. Nós vamos ver aí nos próximos slides, tá? Que dá para a gente fazer rapidamente a beira de leito e já conseguir também prever uma dificuldade. Vamos avaliar o M, né, no LEMON, o M de Malampati, tá? Que é a classificação de Malampati, que vai de uma maneira bem direta e com um grande e valioso auxílio, nos indicar se nós vamos estar diante de uma via aérea difícil. O O de obesidade mórbida, o O de obstruções, de tumores na cavidade oral, tá bom? O NEC de mobilidade do pescoço, tá certo? De mobilidade, a gente colocar o paciente na posição atlanto-occipital, tá bom? No sentido de tentar alinhar os eixos. Às vezes ali aquele velhinho ou aquela velhinha, tá certo? Um grau de artrose importante, que aquele pescoço é duro. A gente não vai conseguir, de maneira alguma, aí, obter uma visualização adequada dessa via aérea.
E o Upper Limb Bite Test, né? Nós vamos ver aí num slide específico, tá? Que foi acrescentado ao mnemônico de preditor de via aérea difícil, que é o Lemon, tá? Aonde, se o paciente chega cooperativo, colaborando, você vai mandar esse paciente tentar morder o lábio superior, tá certo? E dependendo do grau de aproximação dos dentes inferiores ao lábio superior, nós vamos ter uma classificação, classe 1, 2 ou 3, tá certo? Que vai nos dizer qual que é o grau de dificuldade que nós vamos ter na intubação. Alguns trabalhos mostram que o Upper Lip Bite Test ele é extremamente eficaz, de fácil feitura, tá certo? E traz resultados extremamente satisfatórios na abordagem do reconhecimento da via aérea difícil. Bom, o look externally é a inspeção externa, né, gente? Aí está o exemplo, está um slide, né? Um obeso mórbido, uma circunferência de pescoço aí acima de pelo menos 45 centímetros, uma mandíbula pequena, tá certo? Uma língua grande, ou às vezes portador de dentes grandes, com garganta curta. Isso aí é o terror, né? Para a gente, no sentido de avaliação do mnemônico Lema, quando você se depara com um doente desse. Quer dizer que só a inspeção externa já vai nos dar, né, o indicativo que nós vamos estar diante de uma via aérea extremamente difícil, tá certo? E para tal, nós vamos nos prepararmos, né, para poder exatamente abordar essa via aérea. O Evaluate 332, tá certo? O que vem a ser? É exatamente, né, são avaliações que vão me dar também um preditivo se essa via aérea vai ser adequada ou não. É aí que eu falo que, dependendo, às vezes, da situação em que o doente chega, se a gente tiver condição de fazer essa avaliação do 332, ela vai nos auxiliar muito. Primeiro, da primeira avaliação dos três, o paciente, se ele consegue abrir a boca o suficiente para admitir 3 dos seus próprios dedos, é um bom preditor. Se a distância entre o mento, tá certo? E a junção do pescoço, né, mandíbula, próximo aqui ao ocioide, se também der 3 dedos, tá, do paciente, é um outro preditor de facilidade. E é simples. Se o paciente estiver cooperativo ainda, você pede para ele mesmo colocar o dedo na boca e colocar o dedo embaixo do pescoço. Caso contrário, se não puder, ou você pega a mão desse doente e coloca, tá, com o auxílio da sua, obviamente, ou então você usa a sua própria mão, tá bom? Mas a avaliação do 332, preferencialmente, deve ser feita com a mão do próprio paciente. E o terceiro, né, que seria o 2, é o espaço que existe entre a cartilagem tireoide, ao pomo de Adão, e a junção do pescoço e mandíbula, próxima aqui ao ocioide. Isso aí que pode nos demonstrar como um preditor de facilidade de via aérea, tá certo? Normalmente corresponde a 2 dedos. A partir do momento que você tem um Evolite 332 com pelo menos 2 preditores de sucesso, tá certo? O índice de abordagem para uma via aérea difícil, ela cai aí para aproximadamente 35%, como diz a própria literatura. Ok? Bom, continuando ainda em relação aí à avaliação 332, tá certo? Ela indica o primeiro 3, que é a abertura da boca, né? Ela indica a facilidade de acesso às vias aéreas, tá certo? Um paciente normal, ele pode abrir a boca o suficiente, permitindo que os 3 dedos entram. Se os 3 dedos entrarem, significa que você vai ter espaço suficiente para trabalhar com o laringoscópio e espaço suficiente, inclusive, para introduzir o tubo orotraqueal, tá certo? O 3, relacionado aí à avaliação, ele vai estimar, né,
onde está ali colocado como B, ele vai estimar o volume do espaço submandibular, tá certo? Isso aí nos dá o quê? Nos dá mais ou menos uma ideia, tá? Do tamanho da lâmina de laringoscópio que nós teremos que utilizar. Se você tem ali um 2, por exemplo, nessa avaliação do volume do espaço submandibular, significa que você tem aí, normalmente, um espaço curto, né, da epiglote com a visualização da lâmina. Normalmente, você vai usar uma lâmina menor, tá certo? Você tem ali um espaço um pouco maior. Normalmente, você vai usar uma lâmina 4, tá bom? E assim sucessivamente. Além também de ser um preditor indireto de espaço, né? Subjetivamente de espaço dentro da cavidade oral, para você poder, inclusive, jogar a língua, né? Para afastar a língua para a esquerda, né? Exatamente para poder ter uma melhor visualização. E o C, né? Que vai exatamente identificar aí a questão da distância da cartilagem cricoide ao ocioide, né? Ela vai identificar a localização da laringe em relação à base da língua, né? Um paciente normal, ele é capaz de colocar os 2 dedos, como a gente está vendo aí na imagem, tá certo? E se a laringe ela é muito alta no pescoço, né? Se às vezes a gente não consegue, normalmente, quando você não tem esse sucesso na avaliação do 2, tá? A laringoscopia direta vai ficar difícil ou impossível, exatamente por conta dos ângulos, né, que vão ser negociados para a gente permitir a visualização. Quer dizer, por mais que você faça as manobras, ajuste o eixo, a laringe muito alta vai impedir, às vezes vai te deixar aí num Corbach-Lehane, como nós vamos ver aí, 3 ou 4, tá bom? Então, essa é, sempre que possível, então, né, eu acho que a gente deveria, nós que estamos aí no dia a dia, Renan, orientar o pessoal, né, os nossos colaboradores todos, para que façam o 332, tá bom? A outra avaliação do Lemon é o Malampati, né? É um sistema de pontuação simples. Às vezes o Malampati é difícil de se fazer, principalmente quando a gente estava aí nessa época, né? Agora melhorou um pouco, graças a Deus, e que assim se mantenha, né? É um sistema de pontuação simples que relaciona a abertura, a quantidade que a gente consegue abrir a boca ao tamanho da língua e que vai fornecer uma estimativa do espaço disponível para intubação na laringoscopia direta. A classe 1, ela está presente quando o palato macio, úvula e pilares são visíveis, como está ali na primeira imagem. Classe 2, quando o palato, né? Está escrito paladar, gente, que é por conta do corretor, tá? Mas na realidade é palato. Quando o palato macio e a úvula são visíveis apenas. Classe 3, quando apenas o palato mole, né? O palato macio e a base da úvula são visíveis. E a classe 4, apenas quando o palato duro é visível. Classe 3 e classe 4 de Malampati são preditores de via aérea difícil. E, consequentemente, o aparato, o equipamento e as ações já devem se direcionar no sentido de prever qualquer tipo de dificuldade frente a uma classificação dessa. Tá bom? Como nós vamos ver aí mais para frente. Geralmente, classe 1 ou 2, né, de Malampati, prevê uma laringoscopia mais fácil, tá certo? A classe 3, como eu disse, prevê dificuldade, e a classe 4 vai prever extrema dificuldade. Portanto, mais uma vez, se der tempo, se o paciente for colaborativo, tá? Peça para que ele faça a abertura da boca e avalie o Malampati. Da mesma maneira como nós vamos pedir aí para o Upper Light Test, tá bom? Quando o paciente, tá? Isso é importante. Quando o paciente é incapaz de cooperar, né, com uma avaliação de Malampati,
Nós que vamos, né, que estamos examinando esse paciente, nós devemos suavemente abrir a boca desse paciente, pegar a lâmina do laringoscópio, né, como se fosse uma espátula, tá certo? E avaliar o tamanho da língua em comparação com a orofaringe. Se de repente você se deparar com uma língua muito grande, nós nos reportaremos aí, teoricamente, a uma classe 3 ou uma classe 4 de malandragem, tá bom? E ainda mais, se essa avaliação revelar uma grande relação língua-orofaringe, né, tá certo? Ou não puder ser feita, você vai já assumir, tá bom? Você já vai assumir que a laringoscopia direta desse doente vai ser difícil. E, consequentemente, nós vamos nos preparar, a enfermagem vai se preparar, tá? A fisioterapia vai se preparar para uma eventual intervenção em uma via aérea difícil no sentido de manutenção da oxigenação, tá bom? Então, ou seja, vocês estão vendo que se a gente, com pequenas intervenções, nós podemos aí prever com grande facilidade, tá certo? Se nós vamos estar diante ou não de uma via aérea difícil. Como eu disse, a maioria dos colegas que estão aí em UTI há muito tempo, às vezes só de bater o olho do paciente, já sabe que é uma via aérea difícil. Mas qual que é o grande erro? E por que depois fica todo mundo batendo cabeça? Porque prevê que pode ser difícil e não arruma o material necessário para uma via aérea difícil. Então, está aí uma outra coisa também, dentro da nossa discussão, Renan, você como coordenador geral, vamos aí, né, conversar com a enfermagem, de forma que nós venhamos a criar aí uma maleta de VAD, uma maleta de via aérea difícil, que seja, assim, que esteja de fácil acesso para todos, né, e que a gente já possa utilizar quando fizermos aí a identificação dessa via aérea. Outra coisa, no Lemon, né, no Lemon, a obesidade e a obstrução, né, às vezes grandes tumores orofaciais, tá certo? A gente sabe que já vai ter dificuldade, e, consequentemente, a gente já vai ter que ter, principalmente se esse paciente estiver fora da sala de cirurgia, normalmente a gente vai ter que se preparar melhor para poder abordar essa via aérea. E a questão da obesidade, né, gente? A questão da obesidade, o cerne da questão da obesidade, para que a gente tenha sucesso, e isso, assim, eu estou cansado de ver, né, da maioria dos hospitais que a gente trabalha, tá? Às vezes o colega, ele tem sucesso na intubação de um obeso, ele não vai ser exitoso, porque ele não posiciona bem o paciente. Não custa nada, como nós vamos ver a técnica de posicionamento logo a seguir, que a gente faça o posicionamento correto desses pacientes obesos, principalmente os obesos mórbidos, de forma que a gente consiga alinhar os eixos de forma adequada e fazer a intubação de maneira tranquila, com uma sequência rápida de intubação adequada, tá? E a gente está cansado de ver que, às vezes, os colegas ou a própria enfermagem não intervêm de maneira agressiva e pontual no sentido, quando a enfermagem, doutor, o senhor quer as compressas, o senhor quer cobertor, o senhor quer posicionar bem o doente, ou o próprio fisioterapeuta, tá bom? Os tecidos redundantes, né, principalmente no obeso mórbido, das vias aéreas superiores, eles dificultam muito a visualização da glote, né, pela laringoscopia direta. E, às vezes, uma lâmina de laringoscópio de tamanho excessivo pode ser necessária, que é o que eu vou colocar depois, né, no sentido aí das lâminas, seja de Macintosh ou de Miller, na laringoscopia direta. Eu acho fundamental que numa caixa de via aérea difícil, além dos dispositivos supraglóticos, do fio de Buge, ou até mesmo, às vezes, de um laringoscópio com iluminação, né, com câmera, tá certo? Que a gente tenha as lâminas 5 de Macintosh ou a 4 de Miller, reta,
exatamente para a gente poder conseguir entubar esse doente de uma maneira mais adequada, tá bom? Mas fica aí um recado que o paciente obeso mórbido, ele deve ser posicionado de forma correta. No N do Lemon, a mobilidade do pescoço, tá certo? Que a gente vai avaliar, né? A sua imobilidade, né? Igual eu coloquei no começo, né? Às vezes esses pacientes com grandes artroses, né? Ou até mesmo pacientes com vítimas de trauma cervical, onde você não pode fazer imobilidade, ela pode tornar a intubação difícil ou impossível. Então, por exemplo, o que vai acontecer às vezes? Você está lá diante de um paciente, você fez o 332, ele só apresentou um preditor de positividade. Por exemplo, aí vamos colocar a abertura de boca. Você fez ou ele fez uma lampate, ele é uma lampate classe 3, por exemplo. Você está observando só o palato mole e a base ali dos pilares, tá certo? E, de repente, esse paciente foi vítima de um trauma crânioencefálico e está com colar cervical. Olha que via aérea difícil que a gente vai se deparar. Então, é mandatório, mais uma vez, que, diante dessa avaliação, todo o equipamento disponível do seu serviço para a abordagem de uma via aérea esteja presente. E, inclusive, se você, enquanto operador, né, como médico assistente, não tiver capacitação ou não souber fazer a cricotireoidostomia, já deixe o cirurgião ao lado exatamente para proceder nesse sentido. Quando nós fazemos, importante também, que eu quero que fique bem ressaltado, gente, olha aqui, ó, na questão do posicionamento, outra coisa que a gente vê diariamente, né, nas intubações fora da sala de cirurgia, é a ausência do coxinho occipital, né? É muito importante que a gente coloque esse coxinho na região do osso occipital, exatamente para a gente poder tentar melhorar nossa visão na laringoscopia direta, tá certo? E alinhar os eixos, né, das estruturas laríngeas, tá bom? O eixo orofaríngeo e o faringotraqueal, de forma que a gente consiga alinhá-los, e uma vez alinhados, né, com certeza a gente tem, mesmo que seja uma via aérea difícil, que a gente vai utilizar, por exemplo, aí um fio de bugie, né, para poder guiar a intubação, a gente vai, de repente, conseguir introduzir esse fio, né, às vezes mesmo de uma maneira com visão parcial, mas a gente, às vezes, consegue introduzir esse fio bugie no seu local adequado e, consequentemente, passar o tubo por ele e obter a via aérea definitiva. Nesses artigos que eu estava revendo para poder a gente fazer essa discussão, né, sobre a gestão da via aérea difícil, inclusive eles dizem o seguinte: nós devemos deixar do lado, né, por exemplo, eu vou lá entubar, de repente eu coloco aí o colega que está lá de plantão na UTI, ou alguém, ou um fisioterapeuta, ou um enfermeiro, tá certo? De forma que esse colega, ele às vezes ajude a levantar o tronco do paciente, né? O paciente está aqui, a cabeça dele está aqui, né? Nós estamos aqui, lembrando que a altura ideal normalmente é a cabeça do paciente na altura aqui do nosso externo, mas às vezes, mesmo com a colocação do coxinho, a posição olfativa do paciente, né? Às vezes a gente não consegue uma laringoscopia adequada, e se esse colega conseguir elevar o tronco desse paciente, normalmente nós conseguimos alinhar mais o eixo, né? Os 3 eixos, e, consequentemente, visualizar, né, as cordas vocais e passar o TOT nesse paciente, tá bom? Então, é importante também pensar nisso na hora
na abordagem de uma via aérea difícil. Ter alguém ao lado que possa elevar esse paciente, né, ao ponto de não prejudicar a sua laringoscopia. Não adianta você elevar o doente, colocar a cabeça dele aqui, você não vai conseguir. Quer dizer, até uma determinada altura, onde você veja qual que é o melhor ângulo de visualização. No final do Lehmann, o N, né, que é a mobilidade do pescoço, normalmente, quando o paciente é cooperativo, numa sala de cirurgia, ou numa avaliação pré-anestésica, a flexão do pescoço sobre o tórax em 35 graus, ou a extensão da cabeça sobre o pescoço, que me deu um ângulo de 80 graus, tá certo? Desde que o paciente não tenha, obviamente, nenhum trauma cervical, é um bom preditor, né, de facilitação para a via aérea, tá certo? Agora, pacientes com artrite psoriática, reumatoide, espondilite anquilosante, ou simplesmente as doenças articulares degenerativas, normalmente não vão conseguir fazer essa extensão do pescoço, ou essa flexão, e, consequentemente, a posição olfativa vai ficar prejudicada. Aí que entra, de repente, por exemplo, o auxílio do colega do lado e elevar o tronco desse paciente para que você consiga visualizar, fazer uma laringoscopia direta mais adequada. Talvez, né, no final do Lehmann, com o acréscimo do U, talvez o Upper Lip Bite Test, que é o teste da mordida labial, tá? Seja um dos melhores preditores atualmente e mais rápido que a gente tem no sentido de prever uma via aérea difícil, tá? Para se fazer isso, infelizmente, o paciente tem que estar acordado e cooperativo, tá? Um teste de mordida labial superior à classe 3, tá? Aonde os incisivos inferiores, olha aqui, né, a ponteira do mouse, os incisivos superiores não se estendem para alcançar o lábio superior, aumenta a probabilidade de uma intubação difícil de 10 para mais de 60%. Você pega um classe 4 aqui, aquele paciente que a mandíbula não vai nem para trás nem para frente. Quer dizer, esse paciente, diante do paciente, o paciente chegou, você faz essa avaliação rápida do Lehmann, tá? E nessa avaliação, você acrescenta o Upper Test, que é o teste de mordida. Você manda ele morder. Fala, senhor fulano, senhor José, dona Maria, tenta morder o lábio de cima. Você vê que o paciente não consegue, você já pode também se preparar para eventuais aí insucessos ou fracassos na intubação desse doente, tá bom? E realmente a predição, a sensibilidade do teste de mordida labial, ela possui uma acurácia muito grande, tá? Aqui, basicamente, é só uma lembrança, né, da anatomia, tá certo? Daquilo com que nós vamos nos deparar durante a laringoscopia direta, né? Aqui é a boca, a úvula, as tonsilas, tá certo? Os pilares anteriores, a epiglote, né? Fundamental aí na nossa laringoscopia direta, as cordas vocais, tá certo? A questão aqui da glote, da cartilagem cricóide, tá bom? Tudo isso aqui eu não vou ficar falando, que tá todo mundo careca de saber, né? Mas, assim, só para relembrar, é o pilar aí nosso principal objetivo, que vai ser a laringoscopia direta. Bom, então, assim, o paciente chegou, fizemos a avaliação dessa via aérea difícil, classificamos como tal ou como uma via aérea fácil. Aí entra uma questão crucial, que é exatamente deixar todo o material, gente, preparado, né? Todo o material preparado. Quer dizer,
Viu que vai ser uma via aérea teoricamente fácil? Né, o material de sucção, os tubos de intubação já testados, os estiletes, os fios guias, tá certo? Se tiver vídeo laringoscópio, já deixa ele ali preparado. O oxigênio, tá certo? Onde nós vamos fazer a pré-oxigenação desse paciente, a posição desse paciente, a monitorização desse paciente, monitor contínuo, oximetria de pulso, medidor de pressão não invasiva. Quando tem, né, não são todos os hospitais, o monitor detector de CO2 esofágico exalado, para ver se a gente não fez uma intubação gástrica, tá certo? Um ambu adequado que funcione, uma máscara, né, uma ou duas máscaras que sejam adequadas à face desse paciente. Entra aí a questão da fisioterapia, tá certo? Os tubos testados, né? Um acesso venoso adequado para esse paciente, de preferência, às vezes, até 2 acessos venosos. E as drogas que a gente vai utilizar, os anestésicos, os hipnóticos e os bloqueadores neuromusculares, tá? Então, fica aí, Giovana, uma coisa para discutir com a Valéria, tá certo? Para a gente já deixar tudo isso montado e que, mediante a um processo de intubação orotraqueal, que a fisioterapia ela esteja preparada e já checando se aquele aspirador está funcionando, tá certo? Se aquela bolsa válvula máscara não está com a válvula estragada, se aquela máscara que está lá, né, da bolsa válvula máscara, se ela é adequada para a face do paciente, se ela não vai dar vazamento, quer dizer, deixar tudo pronto, exatamente, porque se a gente precisar, numa situação de rotina ou uma situação inusitada, que o material todo esteja ali, tá bom? Isso é fundamental, né? A preparação cuidadosa para a laringoscopia direta, né? Fica aí, então, o recado. Bom, como eu disse, né? A gente sempre avaliar as vias aéreas do paciente, tá? Sempre que possível, pelo menos fazer o Lemon, e fazemos aí o teste de mordida, quando possível, onde nós vamos buscar aí traços que possam nos associar a dificuldades aí potenciais durante a intubação orotraqueal. Uma coisa que é muito importante, que a gente não faz muito, e depois nós acabamos, né, de uma maneira ou de outra, penalizados em relação a isso, é exatamente tentar avaliar a dificuldade de introdução de um dispositivo supraglótico, tá? Por exemplo, aí, uma máscara laríngea, ou a dificuldade mesmo de ventilar esse paciente, tá? Com a bolsa válvula máscara. Porque se você já está diante disso, né? O que acontece? Se você caminhar por uma via aérea difícil e precisar lançar a mão de uma máscara laríngea ou lançar a mão de uma bolsa válvula máscara, você vai, às vezes, se deparar naquela situação crítica. Eu não oxigeno e eu não ventilo. Quer dizer, é o pior cenário que pode existir, né? Então, assim, para a gente avaliar, né, e isso, de repente, eu acho que a gente pode conversar aí com o pessoal da fisioterapia, né, do nosso serviço, quer dizer, eles avaliaram exatamente esse fluxogramazinho aqui, né, que é sexo masculino, obesidade com índice de massa corporal maior que 30, dentição precária ou incisivos largos, história de radiação, né, de radioterapia em face, nariz ou pescoço, redução, né, na abertura da boca, né, do mouth opening, tá certo? Redução na mobilidade cervical, hipertrofias das tonsilas, tá certo?
ou patologias glóticas, subglóticas ou hipofaringianas, tá certo? Isso tudo já tem que acender a luzinha que, se eu precisar ventilar esse doente com bolsa, válvula, máscara, ou se eu precisar utilizar um dispositivo de resgate supraglótico, eu vou estar em maus lençóis, porque eu vou ter dificuldade e posso acabar evoluindo o pior desfecho, né, que é o não ventilo e não oxigênio, tá bom? Então, isso aqui é uma coisa que eu queria ter falado, exatamente para a gente poder começar a avaliar e colocar em prática essas discussões, tá certo? E assim, né, gente, se você for analisar de uma maneira bem tranquila, você vê que a gente perde aí, às vezes, 5 minutos, 10 minutos, que seja. Eu sei que, às vezes, existem situações em que nós não vamos poder fazer isso, né? Às vezes, as situações são tão graves que, infelizmente, quer dizer, você faz analgesia, você posiciona, você faz a laringoscopia, seja o que Deus quiser. Mas, assim, sempre vamos tentar priorizar as dificuldades de intubação, tá bom? Utilizando aí, então, o Lemon, utilizando aí esses preditivos aí de dificuldade para a intubação de resgate supraglótica ou com bolsa, válvula, máscara. Esse slide nada mais é do que um repeteco, né? No sentido aí da predição dos fatores de dificuldade para laringoscopia, tá bom? Você tem aí, né, a questão da abertura dos interincisivos, menor de 4 centímetros, distância de tireomento menor que 6, externomento menor do que 12, tá bom? A abertura aí, a extensão do pescoço menor que 30 graus, a questão do malampate classe 3 ou 4, as protusões mandibulares, né, com inabilidade, né, no sentido aí da mordida do lábio superior, as circunferências do pescoço maior que 40 centímetros e a distância aí submental, né, reduzida, tá certo? Então, assim, nada mais é do que aquilo tudo que a gente comentou. Bom, eu estou indo um pouco mais rápido, pessoal, exatamente para... Eu sei que está todo mundo cansado, né? Então, a gente procura ser assim mais objetivo. Outro fator fundamental na gestão das vias aéreas. Então, nós vimos que o primeiro passo na gestão da via aérea é exatamente avaliar a possibilidade de estar diante de uma via aérea difícil. Segundo fator importante na gestão da via aérea, a pré-oxigenação, tá certo? Isso é fundamental, mesmo nas sequências rápidas, tá bom? Sempre que possível, nós devemos pré-oxigenar esse paciente. Ela vai aumentar a segurança da sequência rápida de intubação. Qualquer paciente que exija intubação traqueal urgente, idealmente, deve ser pré-oxigenado por um mínimo de 3 minutos. E nós vamos usar, para pré-oxigenar esse doente, tá certo? A maior vazão de oxigênio disponível no momento naquele momento que antecede a laringoscopia direta ou a intubação. A pré-oxigenação, como nós vamos ver nesse gráfico ao lado aí, elas vai substituir o nitrogênio, isso que é importantíssimo, tá? Às vezes você perde 3 minutos pré-oxigenando no doente, mas você ganha, às vezes, até, tá certo? Num paciente saudável, de 6 a 8 minutos para poder entubar esse doente sem que a saturação caia de forma potencialmente perigosa, tá? A pré-oxigenação ela vai substituir o nitrogênio nas porções de troca de gás do pulmão mais inferiores, né? Quer dizer, principalmente aí atuando na capacidade residual funcional do pulmão, né? E cria nessas áreas aí
pouco ventiladas, tá certo? Quando você substitui o nitrogênio, você cria um grande reservatório de oxigênio, entre aspas, uma caixa d'água, né, de oxigênio nessas áreas que naturalmente são um pouco ventiladas, tá certo? Você consegue substituir. Daí, um paciente, por exemplo, a gente vê aqui por esse gráfico, né, de percentual de saturação por tempo, a gente consegue observar que quando nós estamos diante de um paciente saudável, em torno de 70 quilos, sexo masculino, a gente consegue aí, com uma pré-oxigenação de 3 minutos, manter uma saturação acima de 90%, por pelo menos 6 a 8 minutos. Crianças pequenas, até 10 quilos, normalmente aí com 4 minutos. Adultos com doença crônica ou obesidade, menos do que 3 minutos, em função das próprias patologias, né? E mulheres grávidas, tá? Normalmente aí também menor do que 3 minutos. Ou seja, você pega, por exemplo, adulto com doença crônica ou obesidade, ou mulher grávida, imagina se você não fizer uma pré-oxigenação adequada. Quer dizer, o tempo que você vai ter para poder não dessaturar esse paciente a níveis potencialmente prejudiciais à saúde, o teu tempo é muito pequeno. Então, pré-oxigenar, tá? Dentro da gestão da via aérea. E quais são os 3 pacientes que nós vamos nos deparar para fazer essa pré-oxigenação? É aquele que chega para você com ventilação espontânea, porém inadequada. Aquele que chega para você com ventilação espontânea adequada e cooperativo. É o sonho de todos, né? E aquele paciente que chega com ventilação espontânea adequada, mas não está cooperativo. Tá? Então, são esses 3 pacientes na gestão das vias aéreas que nós temos que prestar atenção. Aquele que chega com espontânea inadequada, a pré-oxigenação tem que ser realizada, tá bom? Nesses casos, tá? Vamos nos esquecer, gente, aí, nesse momento especificamente, que nem tudo é Covid, né? Tá bom? Nesses casos, tá? A Covid é uma discussão à parte, tá bom? Mas no caso aí, de um paciente que não tem Covid, que chega numa IRPA, tipo 1 ou tipo 2, tá certo? Com uma ventilação espontânea inadequada, ventilação com pressão positiva, suavemente, bolsa, válvula, máscara, tá certo? E outra coisa que a gente está cansado de ver também, né? Outro fator, Giovânia, ou se tiver algum fisioterapeuta aí assistindo, tá certo? É fazer a bolsa, válvula, máscara sincronicamente com o drive respiratório desse paciente. Porque às vezes é comum a gente ver o físio ou enfermagem, ou às vezes até mesmo um colega, vai lá, faz a posição de C, segura a mandíbula e começa a ambusar, às vezes, o doente, mas às vezes o doente está na fase expiratória, quer dizer, você acaba perdendo. Então, a gente não tem desespero nessa hora. É sincronizar suavemente, bolsa, válvula, máscara, conforme o drive ventilatório, no momento da inspiração desse paciente. É importante ventilar esses pacientes com pressões inferiores a uma pressão de pico menor do que 20. Para quê? Para evitar distensão gástrica. Tá? Como que a gente sabe fazer isso no AMBU? Um AMBU normal, para adulto, para 170 quilos, normalmente você consegue fazer isso com meia ambusada, tá bom? Um pouquinho mais, né? Na hora que você estiver apertando. E você pode pedir também, no sentido de evitar distensão gástrica, pedir para que um assistente faça uma pressão, né? Uma manobra de Selig, tá? Isso às vezes ajuda que o ar não distenda o estômago desse paciente. Principalmente levando em consideração que é um doente fora da sala de cirurgia, que é um doente que pode estar com o estômago cheio, tá bom? Quando o paciente ele tem ventilação espontânea adequada e cooperativa, é o melhor dos mundos. Aquele doente chegou, ele está em insuficiência respiratória,
ele tem um PO2 menor de 60, ele tem um PCO2 acima de 50, ele tem uma saturação abaixo de 90, ele está usando musculatura acessória, mas ele coopera. O que nós vamos fazer? Fluxo tradicional, tá bom? Em torno de 15 litros por minuto. Normalmente, vai levar uma FO2 para 65%. Então, o que a gente costuma fazer? Como nós não temos dispositivos para fluxo para aumento na oferta de fluxo de maneira superior a 15 litros, vai lá no fluxômetro, abre todo o fluxômetro até o final, tá certo? De forma, às vezes, a oferecer uma fração inspirada maior do que 15 litros para ela. Um fluxo maior do que 15 litros por minuto, tá bom? Normalmente mantém esse paciente por 3 minutos, e aí você vai ter, né, se for um doente crônico, de 4 a 6 minutos aí, para você poder entubar esse doente de forma satisfatória, tá bom? E quando aquele paciente tem ventilação espontânea adequada, mas não coopera, por exemplo, um paciente com surto psicótico, um paciente confuso, tá? O que a gente costuma fazer, você vai utilizar, tá bom? A ventilação espontânea, você vai utilizar o fluxo maior que você puder, seja com bolsa, válvula, máscara, ou seja, com o fluxômetro, e para você melhorar o grau de confusão desse paciente, para você melhorar a cooperação desse doente, sem retirar o drive dele, tá aí, Renan, uma dica que a gente pode já começar a fazer com os nossos pacientes, né? Que a anestesista faz muitas vezes, que é utilizar um analgésico dissociativo, que é a ketamina, né? Que vai sedar o paciente o suficiente para permitir a pré-oxigenação sem deprimir, sem retirar o drive ventilatório desse paciente. Então, guardem, no segundo pilar da gestão de vias aéreas, tá certo? A pré-oxigenação do paciente. E nós vamos estar diante de 3. Aquele que ventila inadequadamente, aquele que ventila adequadamente está cooperativo e aquele que ventila, mas não está cooperativo. Então, nós temos aí cada um dos passos para a pré-oxigenação do nosso paciente na gestão das vias aéreas. E como é que nós vamos maximizar a pré-oxigenação? Ou seja, como é que eu vou garantir que aquilo que eu estou oferecendo vai ser maximizado em sua utilização? Primeiro, com a questão do posicionamento do paciente, isso é fundamental, tá? Dentro da gestão das vias aéreas, a posição clássica de Sherard, que é a extensão atlântico-occipital, tá? Quando possível, tá certo? 3 a 7 centímetros. Essa posição, né, a clássica de Sherard, que está aqui na imagem, aqui onde eu estou passando o mouse, tá? Ela é na maioria das vezes, ela é adequada para os especialistas intubarem, a grande maioria dos pacientes, mas às vezes é aquilo que eu falei, tá? Quando eu mostrei lá aquela foto do obeso, se eu tiver uma elevação adicional, quase sempre eu vou melhorar a exposição glótica. Então, às vezes, de repente, um colega chega por detrás, coloca as 2 mãos nas costas ou na frente e eleva um pouco esse paciente, a ponto de eu fazer a laringoscopia e visualizar as cordas vocais e passar o tubo, tá? O posicionamento inicial, com a cabeça elevada, olha aí o coxinho. Tão alta quanto necessário, tá bom? Mas não tão alta a ponto de interferir na inserção da lâmina. Aquilo que eu falei. Você vai elevando o doente. Se caso você fez a posição clássica, você fez a laringoscopia direta, você está com dificuldade, um Cormac 3, lá, um 4, você não está enxergando. De repente, você elevou com o coxinho, não conseguiu. Você pede para o colega ir elevando até você conseguir alinhar os eixos. Mas não a ponto, né, uma elevação a ponto de prejudicar
a abertura da lâmina, tá bom? Então, é o que a gente sempre fala, né? É um assistente forte, o suficiente para levantar o tronco superior e a cabeça do paciente, né? Quer dizer, ele fica naquela posição, o paciente está deitado aqui, ele põe uma mão aqui embaixo das costas e uma aqui na cabeça e faz esse movimento com o doente, né? Eu já tive a oportunidade de fazer isso algumas vezes, realmente ajuda muito, tá? Principalmente nas vias aéreas aí mais difíceis, tá bom? Então, assim, e isso o quê? Maximiza a pré-oxigenação. Como assim maximiza a pré-oxigenação? Quer dizer, eu ganho tempo, eu consigo visualizar mais rápido. Consequentemente, eu fico dentro daquele período que a pré-oxigenação, quando substituiu o nitrogênio que está no espaço morto e criou aquele grande reservatório de oxigênio, eu sei que eu vou ter oxigênio ali para utilizar ainda, né? Outra coisa que a gente tem que fazer para maximizar a pré-oxigenação é a famosa aí posição de rampa, tá bom? Que a gente tem que fazer, tá certo? Essa posição de rampa, normalmente, nós vamos aí utilizar essa posição de rampa, principalmente no paciente obeso. É esse o posicionamento, tá bom? Lembrando que aqui na Santa Casa, se a gente precisar, no centro cirúrgico já existe uma almofada que foi idealizada nesse sentido, nessa posição, exatamente para fazer aí as intubações dos pacientes com obesidade mórbida. E o importante, gente, tá? Por que a posição de rampa? Olha aqui a imagem A. Olha aqui onde está o mento do paciente em relação à fúrcula external, tá? Olha onde que está a orelha do paciente em relação ao meato, né? O meato externo em relação, né, à fúrcula. Olha aqui. Não existe um alinhamento. Qual é que é a posição ideal para que a gente possa realmente saber que nós estamos alinhando os eixos? Por isso que a posição de rampa é importante também no sentido de otimizar a pré-oxigenação. Quer dizer, você está pré-oxigenando o doente, você já está posicionando ele. De forma que, olha, a gente consiga esse ângulo aqui, ó. Olha essa linha preta, tá? Entre o meato auditivo externo e a fúrcula, alinhados horizontalmente, ó. Legal. Quem me ajudou aí. Valeu. Olha aqui, ó. E isso não é difícil de conseguir fazer, tá certo? Você coloca exatamente os coxins de forma que você consiga alinhar o meato auditivo externo à fúrcula. Dessa maneira, você vai, teoricamente, vamos esquecer aqui os outros preditores do Lehmann, suponhamos que esse paciente não tenha aí nenhum preditor de via aérea difícil, exceto a obesidade, que é o outro, né? O O de obesidade ou de obstrução. Se você alinha esse paciente dessa maneira, você consegue uma laringoscopia muito mais tranquila e, consequentemente, você vai utilizar de maneira satisfatória a pré-oxigenação do doente. Aqui é o mesmo exemplo, aqui sem estar devidamente posicionado, o que às vezes o desespero da intubação faz com que alguns colegas se precipitem e tentem intubar o doente. Não façam isso, tá? Principalmente aí aos meus alunos que estão assistindo aí, né? Posicionem o doente, tá? Posicione o doente, você vai pré-oxigenando, vai pedindo. Enfermagem, viu que está chegando um obeso mórbido? Prepara cobertor, prepara lençol, já deixa tudo mais ou menos preparado. E, independentemente, às vezes, mesmo que o médico não peça, se não tiver nenhuma contraindicação, doutor, tem alguma contraindicação se eu posicionar o doente em posição de rampa? Não, não tem. Então, já começa a posicionar o doente, fisioterapeuta já ajudando, exatamente para a gente poder
otimizar e ganhar tempo nestas situações, tá certo? Uma coisa que, assim, eu quero colocar, que é muito importante e nós não fazemos, tá? Mais uma vez, peço aí, tá? O pessoal da enfermagem, o pessoal da fisioterapia e para nós, médicos, começarmos a fazer. No sentido também de maximizar a pré-oxigenação que nós fizemos no doente, tá certo? É fazermos a oxigenação passiva contínua durante a apneia. O que vem a ser isso? Você fez a predição de via aérea na gestão, de via aérea difícil, no primeiro passo da gestão das vias, você pré-oxigenou, você otimizou a pré-oxigenação desse paciente, das maneiras aí com posicionamento, com os 3 tipos de doente, né, dos ventila, cooperativos ou não cooperativos, tá certo? Ou seja, está redondinho, está posicionado, pré-oxigenado, você viu que era um preditor de via aérea difícil, a maletinha de via aérea difícil já está ali do lado, tá certo? Com tudo aquilo, você fez a predição para supraglótico, né? Se caso você precisar, uma bolsa, válvula, máscara, você sabe que se precisar, você vai conseguir entubar, porque ele não tem nenhum preditor negativo para isso. Então, ou seja, na hora que você acabou de induzir esse doente, você fez analgesia, hipnose, tá? Você terminou a pré-oxigenação, você fez lá, de repente, o etomidato, o midazolam, esse doente rebaixou, catéter nasal, tá? Deixa um catéter nasal, 15 litros por minuto, como oxigenação passiva, também conhecida como oxigenação apneica, tá? Ela não vai, a oxigenação apneica, ela não vai lavar o CO2. O CO2 ele pode subir, mas, de qualquer maneira, ela vai maximizar aquela reserva no espaço morto, onde você substitui o nitrogênio pelo oxigênio. Então, acho que isso aí é uma coisa que a gente tem que começar a fazer. Acabou de induzir catéter nasal 15 litros, não atrapalha na intubação, tá certo? Fluxo contínuo ou catéter dentro do nariz, tá bom? No sentido aí de maximizar a pré-oxigenação, fazendo aí a oxigenação apneica, tá? O uso é incentivado e rotineiro, deve ser rotineiro, durante a intubação de emergência, principalmente, e especialmente se for uma intubação com via aérea difícil ou prolongada. Você fez lá o Lemon e viu que às vezes você vai ter dificuldade, tá certo? O Lemon 1, né, com a medida do lado, o teste, tá certo? Então, ó, eu acho que isso pode passar a ser agora uma regra no sentido das nossas intubações. São poucos os colegas que fazem isso, tá bom? Então, lembrar aí, dentro da maximização, a gente poder aí fazer a oxigenação apneica. Dentre a otimização ainda, né, dentro da gestão das vias aéreas, predição de via aérea difícil, pré-oxigenação, a otimização da pré-intubação. O que nós temos que otimizar? Vou ser mais rápido, tá? O que a gente tem que otimizar nessa pré-intubação? Exatamente o quê? Os 2 principais fatores que, quando nós fazemos a sequência rápida de intubação e fazemos as drogas, normalmente vão florescer na nossa frente. Ou vai ser a hipotensão, com um colapso cardiovascular, ou a hipoxemia, que vai se agravar, tá certo? Então, o que a gente tem que otimizar, né, nesse sentido? Por quê? Porque com as vias aéreas fisiologicamente difíceis, a possibilidade de você ter que pesar um pouquinho mais a mão num sedativo, um bloqueador neuromuscular, um analgésico, que é maior, e a possibilidade de você esgotar
o aporte adicional de oxigênio que nós demos na pré-oxigenação é muito grande. Então, esses dois fatores, hipotensão e hipoxemia, eles vão ser comumente encontrados e vão estar intimamente associados à parada cardíaca durante a intubação. É aquele paciente que zera a linha do monitor, zera pulso, você não intubou, tem que começar a massagear, tá certo? Ou seja, vamos tentar o quê? Prever, otimizar para que isso não venha ou que aconteça com uma menor incidência, tá certo? 3 medidas simples, tá? A gente deve utilizar para isso. E eu acho, inclusive, Giovânia está assistindo, podia padronizar no carrinho de emergência o metaraminol, tá? Que é o Aramin, tá bom? Eu acho que tem que ser uma medicação que tem que estar ali à beira dos outros, do bloqueador neuromuscular, do fentanila, né, como opioide analgésico, ou detomidado, tomidazolão e ketamina. Tá? Exatamente para quê? Você viu que aquele paciente está com aquela pressão ali meio limítrofe. Você sabe que quando você induzir, ele vai vasodilatar, vai relaxar e pode chocar e entrar num colapso cardiovascular. Então, antes de você induzir, faça 2, 3 ml de uma ampolinha de Aramin diluído para 10, 2, 3 ml da solução, não do Aramin, né, obviamente. Para você manter a cabeça de pressão, que na hora que você induzir, aquela pressão ela chega mais ou menos ali em 12 por 8, 11 por 7, você não perde o doente, né? Então, eu acho fundamental que tenha esse medicamento. Eu falo do metaraminol, que é um dos mais usados, né, que todo mundo já conhece e que a gente tem na casa, mas impede, tá? Então, as 3 medidas de pré-intubação destinadas a otimizar a fisiologia, tá certo? No sentido de evitar o colapso cardiovascular decorrente de hipotensão e hipoxemia, é pré-oxigenação, tá? Quando possível, às vezes até com um dispositivo não invasivo, tá bom? Ou bolsa-válvula máscara, ou conforme a gente estudou a pré-oxigenação. Carregar fluido intravenoso nesse paciente, ou até mesmo fazer uma droga vasoativa aí de curta ação para manter cabeça de pressão, né? E em alguns casos, às vezes, quando você vê que realmente vai se perpetuar essa hipotensão, já entrar um vasopressor, mesmo que seja em via periférica, não tem perigo nenhum, tá? Por um período curto de tempo, desde que não extravase, que seja um acesso venoso bom, exatamente para a gente manter a cabeça de pressão desse paciente, tá? Então, a gente seria o terceiro pilar, né, da gestão das vias aéreas. Bom, então, nós seguimos, né, todos esses 3 pilares. Vamos agora para a intubação propriamente dita, que é a paralisia com indução, tá bom? Analgesia, hipnose e bloqueio neuromuscular, que todo mundo tem já uma familiaridade muito grande. As drogas são as mais diversas possíveis, tá certo? Eu não vou me ater aqui há muito tempo em relação a isso, mas apenas destacar, né, que o cerne, né, da paralisia com indução é o quê? É conseguir uma paralisia entre 45 a 60 segundos após a utilização dos medicamentos, tá? Lembrando que normalmente a gente deve começar pela analgesia, tá? De preferência um opioide potente, 100 vezes a mais que a morfina, né? Que é o fentanil, porque a passagem do tubo, né, pela traqueia é extremamente doloroso. Pacientes chegam a infartar e é muito comum, às vezes, a gente ver o colega fazer só a hipnose e o bloqueio e não analgesiar esse doente. Você acaba de intubar o paciente, você olha no monitor, está lá um baita de um supra, tá certo? Então, ou seja, dói, gente, dói e dói muito passar um tubo na garganta,
tá certo? Então, a gente tem que fazer um agente anestésico. Normalmente, o fentanil, eu estou falando isso mais por conta dos alunos, né? A hipnose, normalmente, nós utilizamos etomidato ou midazolam, e o bloqueio neuromuscular com succinilcolina ou rocurona. Lembrando que o efeito do rocurona ele é um pouquinho mais alargado do início de ação e a própria permanência do que a succinilcolina. Lembrar que o que eu quero com a paralisia com indução, como está tudo prontinho, tá? É que em 45 a 60 segundos eu já tenha um relaxamento adequado, uma hipnose adequada, uma analgesia adequada para manipular essa via aérea. Não adianta também fazer os remédios, faz o fentanil, faz o midazolam, faz o succinilcolina e já vai, abre a boca do doente. Não, espera um pouquinho, né? É 45 a 60 segundos que a gente tem que esperar, exatamente para esse medicamento fazer efeito, né? E uma coisa que nós vimos, né, os colegas médicos aí que estão assistindo, durante o Covid, né, o auge do Covid, às vezes a gente tinha que repetir doses, né, adicionais, exatamente para poder relaxar esse doente, né? Eu não sei se em função aí de uma resistência, por conta do Covid, enfim. Eu sei que às vezes a gente demorava para conseguir fazer a nossa indução, tá? Falando um pouquinho das lâminas de laringoscópio, tá bom? A lâmina curva, tá bom? Ela é curva exatamente para configurar, né, e aproximar a curvatura da língua. Lembrando que normalmente nós vamos deixar ali naqueles materiais preparados A3 e A4, e na caixa de via aérea difícil, eu sugiro que nós tenhamos sempre uma lâmina número 5, tá bom? Exatamente para, se caso nós não conseguimos visualizar com a 4, a gente consiga a visualização com a 5, após o posicionamento adequado, pré-oxigenação e paralisia com indução, tá bom? A ponta, né, aqui da nossa lâmina, ela vai se encaixar na valécula, né? Nós vamos elevar e indiretamente a epiglote, se a epiglote aflorece, ela aparece para a gente, tá? E normalmente a gente consegue visualizar e passar o tubo orotraqueal. Aqui, a lâmina reta, né? Ela tem uma diferença em relação à técnica, né, de inserção da lâmina reta. Ela tem uma particularidade que, no caso da lâmina curva, né, veja bem, eu não estou falando isso para os colegas médicos, mas para os nossos futuros médicos aí. A gente vai encaixar a ponta no recesso da parte de trás da língua na valécula. No caso da lâmina reta, ela passa por entre, né? Vou pegar aqui uma caneta, tá certo? Aqui, ó. Ela passa, né? Por entre as cordas vocais. O grande problema da lâmina reta é que o estímulo, né, vagal, ele é mais importante. Normalmente, quando nós formos usar uma lâmina reta, não esquecer de atropinizar esse paciente de forma que ele não faça uma bradicardia importante, tá? Mas, de qualquer maneira, a gente vai também utilizar. Então, daí, na nossa caixa de via aérea difícil, eu acho que vale a pena, desculpa, a gente ter uma lâmina 3 e uma lâmina 4 guardadinhas lá, tá certo? Exatamente quando a gente vê que a glote é profunda ou muito anterior, né? Ou que os incisivos superiores são muito proeminentes, a gente já parte para a lâmina reta, tá bom? Então, e lembrar dessa particularidade, ela ultrapassa as cordas vocais e normalmente a gente faz a atropina antes, exatamente para evitar a bradicardia desse paciente, tá bom? Bom, escolhida a lâmina, o paciente totalmente preparado, o passo crítico agora vai ser o quê? Na laringoscopia direta. Localizar a epiglote, tá? E nós temos uma manobra de otimização, né? Algumas manobras de otimização
que nós podemos começar a utilizar também, tá? Alguns colegas já utilizam. Para vocês que vão se formar, guardem bem, é o quê? Uma vez, né, que a visão glotática ideal é obtida com a manipulação laríngea, ou seja, você foi, fez a laringoscopia direta, você manipulou, tá? O laringoscopista, né, no caso você que está intubando, você pede para algum colega, o que você faz? Você foi, fez a laringoscopia com lâmina reta, lâmina curva, enfim, né, posição adequada, paciente estabilizado, paralisia com indução ok, ali tudo redondinho, tá bom? Aí você fez a laringoscopia, você visualizou. Normalmente, quando você visualiza, você vai tracionar ali a traqueia de forma que o ângulo fique o mais adequado possível para você introduzir o tubo, o tote, tá certo? Nesse momento, você pede para algum assistente, ou para o enfermeiro, ou para o fisioterapeuta, você pega na mão dele e coloca, olha, segura aqui, nessa posição, tá? Isso é importante, porque deixa com a outra mão livre para você introduzir o tubo de uma maneira mais confortável, tá certo? Então, o laringoscopista, ou o intensivista, ou o emergencista, ele vai instruir um assistente a colocar, olha aqui a imagem, ó, a colocar os seus dedos exatamente no melhor ponto que você fez da laringoscopia direta, usando a mesma direção e grau de força. Ou seja, você pega na mão dele, aqui, ó, segura assim para mim, desse jeito. Não, apertou muito, solta um pouquinho. Aí você ajustou, ficou com uma visão ótima para entubar. Isso é o quê? É o quarto pilar da gestão da via aérea, são as manobras de otimização. Né? Aqui, olha para vocês verem, gente, interessante essa foto. Aqui é uma visão da glote sem a manipulação laríngea externa. Ou seja, você viu a glote, você está vendo aqui que tem alguma coisa aqui e tal, você já está bem posicionado. Aí você vai, você manipula e chega nessa posição, no canto esquerdo do nosso vídeo. Olha aqui, que posição ideal. Posição maravilhosa para você poder entubar um doente. Entendeu? E isso o seu assistente vai fazer para você. Então, vamos utilizar disso também. Vamos otimizar a nossa laringoscopia, tá certo? Né? Direta, exatamente para a gente poder ter essa imagem. E uma outra manobra que nós podemos também fazer, né? E em termos de sensibilidade e de eficácia, ela normalmente consegue reverter um Cormack-Lehane de 3 para 2, em 60% dos casos, é o burp. Backward, upward, rightward, laryngeal pressure. O que basicamente é isso, tá? Você vai pedir também para um colega assistente, para o fisioterapeuta, ou para a enfermagem, ou para algum colega médico, ele pressionar a cartilagem tireoide, deslocar ela para trás, tá certo? Desloca para trás, puxa, tá? Puxa ela para cima, tá bom? E leva para a direita. Ou seja, você pressiona, empurra, puxa e leva para a direita. Dessa maneira, você consegue, mesmo que você já tenha otimizado o posicionamento do doente, você consegue melhorar ainda mais a visualização da epiglote e, consequentemente, consegue passar esse tubo endotraqueal. Tá? Bom, você fez tudo isso. Nós fizemos a gestão adequada, nós... Está acabando, viu, gente? Nós posicionamos, pré-oxigenamos, todos os materiais estavam completos, mas você, infelizmente, fez 3 tentativas e fracassou. Bom, e aí? A Sociedade Americana de Anestesiologia define a via aérea difícil como dificuldade de ventilar quando um profissional treinado não consegue manter a saturação maior que 90%
usando a ventilação por máscara e oxigênio a 100%, ou quando a saturação na pré-ventilação estava dentro dos limites da normalidade. Ou, né, isso é a via aérea difícil, tá bom? E a intubação difícil, que foi o quê? Decorrente, que nos levou o quê? Ao fracasso da via aérea, tá? Foi aquela necessidade de 3 tentativas de intubação por um profissional treinado, ou uma intubação que demorou mais do que 10 minutos, tá? Então, aí nós estamos diante de uma via aérea difícil associada a uma falha de intubação. Tentamos, dentro do nosso rito, né, do nosso fluxograma de gestão, não conseguimos intubar esse doente. Tentei a bolsa válvula máscara, por um motivo ou por outro. Ele tinha contraindicações, ou a gente já tinha previsto que a bolsa válvula máscara não ventilava esse paciente, tá certo? Nós estamos diante de um doente que não ventila e não oxigena, ali um doente, 25 anos de idade, jovem, uma doença potencialmente recuperável. Ou seja, o nível de adrenalina vai lá em 2000, né? A gente fica completamente louco nessa situação. Nós vamos tentar a máscara laríngea rígida. Pode ser que ela funcione, pode ser que não funcione. E se não funcionar, nós vamos ter que passar para a cricotireoidostomia. Então, esse fluxo, tentativa de IOT, 3 vezes, profissional habilitado, não consegue, tenta com bolsa válvula máscara, não ventila e não oxigênio, tenta com máscara laríngea, não consegue introduzir ou não ventila e não oxigênio, o próximo passo definitivo é a cricotireoidostomia. Esse paciente não ventila e não oxigena com a bolsa válvula máscara, por algum motivo. Máscara inadequada, lesão de face, ele já naqueles preditores lá no início da nossa aula, né, da nossa discussão, nós vimos que se nós estivéssemos nessa situação, nós não iríamos conseguir ventilar, nós vamos passar para quem? Nós vamos passar para utilizar, tentar utilizar, tá bom? Né, como um acesso, né, facilitando a nossa chegada aí à traqueia, nós vamos tentar um fio buge, tá bom? Aonde, em uma tentativa, né, uma última tentativa, nós realizamos a laringoscopia para obter a melhor possível abertura glótica. Inserimos o guia buge de extremidade angulada para cima, tá? Que é a conformação mais favorável para acessar a glote, né? A gente tenta acompanhar visualmente o trajeto, e se caso não observarmos um fluxo cego, tá certo? Quando é impossível visualizar as estruturas, nós direcionamos o segmento angulado aqui do buge, tá? Até que ele se encontre com a abertura glótica. Lembrando que no buge, o tubo orotraqueal já vai estar aqui introduzido, tá certo? Nós entramos, né, mesmo que às cegas, e puxamos, né, depois de uma determinada introdução, 2, 3 centímetros para ver se nós sentimos os degraus da cartilagem da cartilagem dos anéis cartilaginosos da traqueia. Normalmente, quando a gente consegue isso, o fio buge, ele age como um guia, e nós introduzimos o tubo orotraqueal. E como é que eu sei se o buge está na traqueia? Igual eu falei, após o guia ultrapassar a fenda glótica, né, em direção à traqueia, e lembrando, gente, que isso tem que ser muito rápido, porque você está numa situação que não ventila e não oxigena, tá bom? Quer dizer, na hora que você tenta ultrapassar
a hora que você ultrapassa a fenda glótica em direção à traqueia, a gente percebe aquilo que eu te falei, que a ponta do buge, ele toca os anéis traqueais como se fossem pequenos quebra-molas. Então, você sabe que você está ali dentro, teoricamente, tá? É um bom indicativo que a extremidade distal está bem posicionada na luz da traqueia, e o guia é introduzido ainda por mais 15 a 20 centímetros, até que a gente tenha certeza que a ponta está bem abaixo da glote. E aí, consequentemente, a gente passa o tubo orotraqueal. Fizemos uma tentativa com o buge, não conseguimos. Vamos tentar a máscara laríngea, tá certo? Lembrando aí que são numerações que vai de 1 a 5. Normalmente, adulto, a gente vai utilizar de número 5, para um adulto aí de 70 a 100 quilos, tá certo? A passagem correta, né, da máscara laríngea, no caso aqui, só relembrando aqui, principalmente para os alunos, a gente segura a máscara laríngea como se fosse uma caneta, tá bom? Mantendo o dedo indicador na junção do manguito e do tubo. Nós vamos manter o pescoço fletido do paciente e a cabeça estendida, enquanto a outra a gente inicia a passagem da máscara laríngea, lembrando que a frente, tá? A abertura da máscara laríngea é dirigida para frente e o dorso aqui, ó, aonde está o tubo, dirigido em relação contra os incisivos. Com o dedo indicador, eu ainda mantenho pressão contra o palato, eu empurro a máscara laríngea para baixo. Nessa hora, normalmente, que a gente pode fazer, tá? Às vezes, pegar uma gase e puxar um pouquinho a língua do paciente, porque às vezes, na hora que você está introduzindo a máscara laríngea, a língua vai junto e aí obstrui a passagem da mesma e não deixa que ela fique na posição supraglótica, tá? Nessa posição, né, ainda, estando a máscara laríngea corretamente alinhada, nós vamos manter a linha preta que toda máscara laríngea tem aqui, olha essa aqui, ó, na imagem 1, tá? No lado posterior convexo, ela vai servir de ponto de referência, tá? Na posição correta da máscara. Em seguida, a gente insufla o manguito, e se você pegar a parte de trás do envoltório da máscara laríngea, vai estar lá a quantidade de ar que você tem que insuflar no cuff para vedar completamente o escape de gases, tá certo? Bom, a gente às vezes não consegue, tá bom? Com a máscara laríngea, às vezes a gente não consegue com o apoio do fio buge, né, do guia buge. Aí, rapidamente, eu vou mostrar um vídeo para vocês. Nós não temos, né, mas eu acho que no futuro próximo, se Deus quiser, a gente vai ter aí um vídeo laringoscópio, tá? Que, assim, nos auxilia de uma maneira muito interessante o posicionamento e a obtenção da via aérea. Lembrando que, para se utilizar o vídeo laringoscópio, tá? Nós não precisamos afastar, nós não entramos no lado direito da boca e nem afastamos a língua. Nós entramos na porção mediana aqui da língua com o vídeo laringoscópio. Aqui, rapidamente, eu vou passar para vocês. São 4 minutinhos de vídeo.
Olha lá, o paciente com a boca estreita. Ela entra medialmente na língua, certo? Olha lá, a valécula, cordas vocais. É bem interessante, viu, gente? Tira o fio guia. É importante que tenha fio guia, viu? Por exemplo, uma intubação na sala de cirurgia, nasal pediátrica, uma criança que vai fazer amigdalé, por exemplo. Introduz, né, o tubo no nariz da criança, abre a boca, entra medialmente, tá lá, sobre a língua, que você não afasta. Olha lá. Você visualizou a valécula, corda vocal lá embaixo, olha lá, um Cormac 3, seria difícil. Aí você pega o maguil, né? Olha lá. Põe o maguil no tubo e introduz com o maguil. Agora, pensa bem a gente fazendo isso às cegas. Como que é difícil. Olha lá. Ó, pré-oxigenado, 4 a 6 minutos. Olha lá. Entrou com o tubo, passou o campo. Muito bom. Realmente ajuda muito, né? Aqui é uma intubação com o doente acordado, tá certo? Ok? Ele vai anestesiar os pilares, né? Com a lidocaína, exatamente para poder parar. Com o fio guia, fazendo a instilação do anestésico, nas cordas vocais, né? Para o paciente não sentir dor. E vai, com grande facilidade, com todo o paciente. Então, assim, realmente é uma tecnologia que eu já até conversei aí com o Ricardo, né? Para ver se a gente consegue aí ter um aparelho aí, né? Que possa nos ajudar. Que realmente aí, frente à via aérea é difícil, né? A gente vai ter sucesso. Né? Dos penúltimos, acho que é o penúltimo slide. Se de tudo, gente, né? Como nós não temos ainda um laringoscópio, tudo, nós tentamos entubar, não conseguimos, tentamos o uso do fio, tentamos ventilar com bolsa, válvula, máscara, não conseguimos, tá certo? Tentamos aí o uso do bugie, não conseguimos, tá bom? Quer dizer, paciente ali caindo saturação, o que nós podemos fazer, tá? No sentido aí de facilitar e de preservar esse paciente até que o cirurgião chegue ou que você mesmo faça a cricotireoidostomia. Nós vamos fazer uma técnica denominada, que precede a cricotireoidostomia, que é a ventilação transtraqueal a jato, tá certo? Nós não temos o fluxômetro para jato, mas nós podemos, né, fazer esse tipo de resgate, né, heróico da via aérea, tá certo? Utilizando basicamente um abocate, pode ser aí um 16, um 18, uma seringa de 20 ml, de 10 ml, tá certo? Um tubo endotraqueal, aí pode ser um tubo 6,5 com cuff, ou um tubo 7 com cuff. O que nós vamos fazer? Nós tentamos tudo, não conseguimos. Posicionamos o paciente um coxim entre a escápula e o occipito, de forma a hiperestender o pescoço, tá certo? Localizamos a cartilagem cricoide, tá certo? Perfuramos essa cartilagem cricoide, uma vez identificada, com o
o abocate, tá? Você vai ver que vai sair um pouco de ar. Cuidado para não introduzir muito, senão você pode lesionar a parede semimembranosa da traqueia, e aí as consequências vão ser drásticas e danosas, tá certo? Você vai, o que eu oriento fazer? Você localizou a cartilagem cricoide, você pega o abocate, segurando a cartilagem, segurando a traqueia, você vai introduzindo aos poucos, sentiu que venceu a primeira resistência, puxa o êmbolo, se o êmbolo vier com ar, significa que você está na traqueia. O que você vai fazer nesse momento? Você aos poucos vai retirando a agulha e introduzindo simultaneamente o abocate, tá certo? Conecta a ponta desse abocate numa seringa, tá bom? Conectou numa seringa, você já pega o tubo orotraqueal, o TOT, para o seu assistente, introduz o TOT dentro da seringa de 10 ml, tá certo? Nesse momento, você já pede para algum assistente segurar para você aqui, ó, como está aqui, tá bom? Segurar o catéter, né, junto com a ponta da sua seringa. Você insufla o balonete do tubo orotraqueal, conecta esse balonete, esse tubo orotraqueal ao dispositivo da bolsa valva, tá certo? E começa a ambusar o doente, né, através de um jato transtraqueal. Obviamente, esse ambu aqui vai estar enriquecido com oxigênio, de forma que você mantenha a via aérea do doente patente, você oxigena de maneira não adequada, mas, porém, de maneira emergencial, até que a via aérea definitiva, pelo nosso algoritmo dentro da gestão da via aérea, seja obtida através da cricotireoidostomia, tá certo? E, por último, né, para aqueles que tiverem interesse, né, também é um vídeo rápido, para a gente finalizar a nossa discussão, tá? Esse é o último mesmo. É um vídeo da Escola Paulista de Medicina, ensinando aí, de uma maneira bem tranquila, como fazer uma cricotireoidostomia, tá bom? É o que eu falei, né, gente? Tá bom? E o importante aí, né, pessoal, a posição do pescoço, tá? O mais fletido, o mais estendido possível. Aí.
É o mesmo que a gente fala em relação à ventilação a jato. Olha lá. É isso. Então, basicamente, gente, é isso que é a cricotireoidectomia, né? A gente, às vezes, vai fazer realmente quando esgotarem as nossas alternativas. Bom, o que eu tinha para colocar aí para todos era isso, né? Eu sei que para muitos participantes aí, isso aí é coisa já comum, de conhecimento, mas, assim, eu acho que é importante a gente sempre bater o pé nessa questão da gestão mesmo da via aérea, fazer esses passos aí e, assim, e, obviamente, acrescentar novos passos, conforme a experiência de outros colegas também, exatamente para a gente minimizar a possibilidade de insucesso durante aí a obtenção e manutenção da via aérea. É fundamental, volto a dizer, o compartilhamento das responsabilidades e das tarefas, né, entre o médico, entre a enfermagem e entre os fisioterapeutas, tá certo? E, assim, e evitar, né, aquela imagem que a maioria dos médicos aí, emergencistas ou intensivistas, já devem ter passado, que é aquela bateção de cabeça, um para lá e para cá, e o paciente ficando cianótico, desaturando e entrando em colapso, né? Então, realmente, eu acho que são medidas bem simples, pontuais, que a gente pode, no dia a dia, implantar no sentido aí de prever qualquer insucesso aí que possa ocorrer. Então, era isso que eu tinha para falar. Fico aí à disposição, né, de todos aí, se alguém quiser colocar aí alguma observação ou alguma experiência própria.